Salve, salve família, Ito Produções na área, Gustavo e Jonathan representando. Bora pro vídeo, família. O socialismo científico é o comunismo teorizado pelo Karl Marx. Comunismo é um sistema econômico, bem como uma doutrina política e social, cujo objetivo é a criação de uma sociedade sem classes, baseada na propriedade comum dos meios de produção, com a consequente abolição da propriedade privada. Sob tal sistema, o Estado passa a ser desnecessário e seria extinto. O comunismo tenta oferecer uma alternativa aos problemas que são entendidos como inerentes à economia capitalista e ao legado do imperialismo e do nacionalismo. De acordo com a ideologia comunista, a forma para superar esses problemas seria a derrocada da rica burguesia, tida como classe dominante, em prol da classe trabalhadora ou proletariado, para estabelecer uma sociedade pacífica, livre, sem classes ou governo. O pensamento comunista é normalmente considerado parte de um mais amplo movimento socialista, originário dos trabalhos de teóricos da Revolução Industrial e Revolução Francesa, que remontam às obras de Karl Marx. As formas dominantes do comunismo, como o leninismo, o trotskismo, o luxemburguismo, são baseados no marxismo, mas versões não marxistas do comunismo, como o comunismo cristão e o anarcocomunismo, também existem e estão crescendo em importância desde a queda da União Soviética. O socialismo científico teve sua origem a partir da publicação, no ano de 1848, do livro Manifesto Comunista, dos autores Karl Marx e Friedrich Engels. Portanto, os citados autores foram os principais teóricos do socialismo científico, também denominado marxismo. Para Marx e Engels, a sociedade capitalista se dividia em duas classes sociais: os exploradores, proprietários dos meios de produção das fábricas das terras, ou seja, os burgueses e a burguesia, e os explorados, os despossuídos desses meios de produção, os proletários, que vendiam sua força de trabalho para sobreviver. A partir dessa principal característica da sociedade capitalista, analisada pelos socialistas científicos, exploradores versus explorados, podemos compreender as teorias que alicerçaram as bases do socialismo científico. A primeira dessas teorias foi o materialismo histórico. Segundo Marx e Engels, todos os movimentos políticos, sociais e intelectuais da história foram determinados pelo modo de produção da vida material. Este condicionaria o conjunto dos processos da vida social, política e cultural e os sistemas dos valores, ideologia. Ou seja, a esfera econômica prevaleceria e sobreporia outras esferas sociais, a cultura e a política. Outra teoria do socialismo científico se baseou na luta de classes propiciada pela divisão da sociedade capitalista entre exploradores e explorados. Segundo Marx e Engels, sempre que existir o antagonismo de classes, existirá o confronto entre as classes sociais antagônicas, exploradores versus explorados. Essas diferenças sociais foram sempre expressas através da luta econômica, passando pela luta política até a luta armada, revolução proletária. Segundo o socialismo científico ou marxismo, a luta de classes é o motor que transforma e impulsiona a história, e os trabalhadores seriam os promotores das transformações sociais e históricas. A teoria da mais-valia completa o alicerce do socialismo científico. O principal intuito dessa teoria foi demonstrar como os trabalhadores foram explorados pelos capitalistas. A mais-valia seria o valor adicionado à mercadoria pela força de trabalho do operário. Ela se expressa na diferença entre o valor da riqueza que o trabalho produzia e o que recebia na forma de pagamento. Portanto, todos os produtos e os valores de mercado agregado eram produzidos pelos trabalhadores, porém os trabalhadores nunca recebiam o total do fruto do seu trabalho. Eles recebiam um salário que daria para manter a sobrevivência precária de sua família. Sendo assim, a mais-valia é a exportação do trabalhador em cima do que ele produz. Ou seja, o trabalhador nunca recebe seu pagamento de acordo com a riqueza que produz, com o fruto do seu trabalho. O socialismo científico propôs o despertar dos trabalhadores da situação de explorados através da luta de classes. Ou seja, os trabalhadores seriam o motor da transformação da história. A superação do capitalismo e a construção de uma sociedade sem classes só seria possível por meio de uma revolução socialista.
conduzida pelos trabalhadores. Segundo Marx e Engels, a tomada do poder pelos trabalhadores daria início à ditadura do proletariado, e o fim do processo de transição seria o comunismo, classe sem propriedade privada, sem donos dos meios de produção, sem Estado. Essa seria a teoria da evolução socialista. Friedrich Engels foi um teórico revolucionário alemão que, junto com Karl Marx, fundou o chamado socialismo científico, ou marxismo. Ele foi um coautor de diversas obras com Marx, sendo que a mais conhecida é o Manifesto Comunista. Também o ajudou a publicar, após a morte de Marx, os 2 últimos volumes de O Capital, a principal obra de seu amigo e colaborador.